Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal da Cosmos, consultoria e controladoria. Após o vídeo, deixe o seu like ou o seu dislike, se inscreva em nosso canal, deixe o seu comentário e compartilhe para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. Bora lá pro vídeo? Muito bem, estamos começando aí mais uma live e hoje a gente vai falar um pouco sobre planejando o seu sucesso. Hoje a gente vai começar com o Átila. O Átila, ele é um consultor, tem uma empresa chamada Cosmos e é um cara muito legal. A gente vai bater um papo aqui com ele. Ele tem a mente aberta, boas ideias e hoje ele vai ajudar a gente aí a planejar o nosso sucesso. Estou chamando a turma aqui, meu ritual de sempre, de chamar o pessoal, convidar para a live. Daí você que já vai chegando, seja bem-vindo, bem-vinda. Você que está ouvindo essa live depois, né, que ela foi gravada também, pode esperar aí uma live muito legal, porque o Átila é um cara que sabe bastante aí dentro da área dele. E vamos falar hoje sobre planejar o seu sucesso. A PNL também tem a expertise disso, né? Na verdade, a PNL, a gente trabalha muito com a ponte ao futuro, ou seja, visualizar o nosso futuro e começando com essa visualização é que a gente também planeja o nosso futuro, né? A PNL, ela pode ser resumida em 3 coisas, né? Primeiro, saber o que você quer. Segundo, ter uma estratégia para chegar onde você quer. A PNL, ela modela as estratégias de excelência. E a terceira coisa é o feedback, ou seja, ir ajustando até chegar no objetivo, ir ajustando a estratégia. Janaína, seja bem-vinda. A gente vai começar essa live hoje falando sobre planejar o nosso sucesso. Eu vou ver se eu consigo aqui colocar planejando o sucesso. Deixa eu ver se eu consigo fixar. E aí então a gente vai começar essa live falando um pouquinho sobre o sucesso, né? O que é sucesso? Eu tenho uma percepção de sucesso muito legal que eu peguei de desses livros que eu tenho tantos aqui, mas principalmente a estante que eu tenho ali nessa direção só do John C. Maxwell. O John C. Maxwell é um dos maiores treinadores de líderes do mundo e ele diz que sucesso é justamente você trabalhar o seu talento, o seu potencial com paixão, despertar aí seus potenciais, tendo um propósito fixo, né, na sua vida e ajudando a outras pessoas a crescerem também. Então, essas 3 coisas têm tudo a ver com o sucesso. E a gente vai conversar com o Átila assim que ele chegar. O Átila já deve estar a caminho, chegando aí. E a gente então vai falar um pouquinho sobre como planejar o sucesso. Uma das coisas muito importantes, né, sobre planejamento do sucesso é a gente saber o que a gente quer. Muitas pessoas chegam às vezes para mim em sessões, em conversas, né, achando que sabem o que querem, mas na verdade muitas delas sabem o que não querem. Por exemplo, eu quero parar de fumar, eu quero deixar de fazer isso. Então, quando você formula uma meta, um objetivo no negativo, você muitas vezes está programando a sua mente, como nós falamos aí, que tudo parte da visualização que a gente tem do futuro, né? De como a gente enxerga esse futuro. Você está planejando a sua mente justamente na direção oposta, porque a sua mente ela trabalha com imagens. Por exemplo, se eu falar com você assim, não pense num elefante cor-de-rosa, já pensou. Até porque o não é nulo. Nesse caso aqui dessa frase, não que não exista a palavra não na nossa mente, ela existe. Existe até 7 maneiras bem efetivas da gente poder dizer o não. Essa que eu fiz agora não é uma delas, porque quando você fala assim, não pense em tal coisa,
você acaba pensando. Então, para você formular objetivos, você precisa formular de forma positiva aquilo que você quer e imaginar descritivamente aquilo, mais do que ser conceitual. Eu quero ser feliz, eu quero isso e aquilo. Seja bem-vinda, Lu. Sempre bom aí receber você e todo mundo aí. Hoje a gente vai falar com o Átila. O Átila vai falar um pouco sobre planejamento estratégico com a gente, como planejar o nosso sucesso. Eu estou só aguardando o Átila para a gente poder então começar essa live. E aproveitando aqui, já falando um pouquinho com você sobre planejamento, sobre metas, né? Na PNL a gente aprende a planejar as metas no positivo. E quando a gente pensa assim, o que a gente não quer, a gente está levando a nossa mente para uma direção oposta. Então, para você levar para uma direção correta, formule as suas metas no positivo. O que quer dizer isso? Aquilo que você quer. Imagine o cenário ideal, descreva ele para você e trabalhe uma frase no sentido positivo daquilo que você realmente deseja. E não o contrário, aquilo que você não quer mais. A gente sempre tem essa tendência, né, de falar do que a gente não quer mais. A outra coisa é que tem algumas metas, alguns objetivos na vida que não são tão atraentes, mas parecem muito atraentes, como por exemplo, dinheiro. Quando você coloca o dinheiro como um grande objetivo na sua vida, isso parece atraente, mas não é atraente, olha só. Porque a gente não quer o dinheiro, e sim aquilo que o dinheiro pode comprar, aquilo que o dinheiro pode nos dar. Então a gente precisa muito bem ter metas mais construtivas. Então, vou chamar aqui o Átila para falar melhor para a gente sobre isso. Vamos ver o convite para ele. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, como planejar o nosso futuro, de maneira positiva, descritiva e sempre com objetivos atraentes. Alô? Olá, Átila. Alô, som? Átila, tudo bem? Opa! Olá, Cristiano. Estou te ouvindo. Tudo bem? Sua imagem está um pouco congelada. Deixa eu ver. Deixa eu mudar aqui. Estamos aí com a Ana Paula. Ana Paula chegou aí também. Seja bem-vinda, Ana Paula. Agora sim. Sim, está me ouvindo melhor? Agora sim. Como é que você está, Átila? Tudo bom, e você, Cristiano? Tudo bem, graças a Deus. Né? Começando então essa live, eu estava fazendo uma introdução aqui um pouco sobre metas, enquanto você não chegava, falando aí da importância de visualizá-las, colocar no positivo, coisas, né, típicas da PNL, mas agora vamos ouvir você, né? Primeiro aí, então, fique à vontade para se apresentar para os nossos ouvintes ou as pessoas, né, que vão assistir essa live depois ou estão agora aqui, com a Ana Paula, nossa querida amiga, está aí também, Luciana, é um pessoal bacana, a Janaína, muito bem, Jana. Então, pode se apresentar. Perfeito. Bom, o meu nome é Átila Moreira, eu sou administrador por formação, né? Sou o diretor e consultor da Cosmos, consultoria e controladoria, e somos especialistas em gestão estratégica de custos e finanças pela Faculdade Metodista Grambre e especialista em auditoria, controladoria e finanças pela Fundação Getúlio Vargas, né? E é um prazer, Cristiano, estar aqui, podendo falar com você, podendo falar com o seu pessoal, né? O carinho aí do pessoal já está participando aqui já, mandando um alô, todo mundo mandando um alô, né? Isso é muito legal. A questão do meu currículo, Cristiano, ele é um currículo muito simples, né? Além dessa questão aí do MBA aí que eu já falei com você, eu participei aí de alguns fóruns, de algumas palestras, né? Com relação a em algumas faculdades, em empresas com temática de controladoria, orçamento, formação de preço de venda, análise de viabilidade, que é o valuation, né, de empresas, finanças pessoais e empresariais também, com a questão de tutoria e de mentoria também.
além de prevenção de perdas na linha comercial do varejo, né? Fui avaliador por 5 anos consecutivos do Instituto Qualidade Minas, né, que é ligado à Fundação Nacional da Qualidade. Fui orientador de planejamento estratégico da primeira turma de formação da ERWS, Emergency Response World, fui Sociedade Mundial de Emergência e Resgate, né? E tenho 13 anos aí de experiência na área de administração de empresas, né, de grandes corporações aí, assessorando a questão aí de diretoria, dando retorno aí ao CEO e presidentes dessas empresas aí. Fui cipeiro, sei que você vai estar fazendo a CIPAC esses dias, né? Fui presidente de CIPA também. E é isso, né? Estamos aí hoje para poder falar um pouco sobre a questão de planejamento estratégico, né? Para pequenas empresas, né, Cristiano? Muitas pessoas hoje estão aí saindo, né, das suas empresas, né? E estão querendo investir no mercado, né? E o primeiro passo é você saber, né? Quem você é, né? O que você vai investir, né? Deixa eu só te interromper um pouquinho. O som não tá bom de novo, não. Ele ficou um pouco abafado. Espera aí, então. Ele ficou bem abafado. Então, só para você continuar aí, a galera te ouvir bem, né? Dá só uma ajustada. Melhorou agora, Cristiano? 1000%. Ok, então. Vamos deixar esse recurso tecnológico aqui, então. Qual a parte que você não entendeu que você quer que eu repita? Não, seu currículo tá ótimo. É bem simples mesmo, o seu currículo. Sim. Assim como Não, eu. tem nada de simples, não. Você fez coisa pra caramba. Como diria o Faustão, essa fera, meu! Né? Então, a gente vai conversar, então, com um cara que entende, né? Aí você já estava começando a dar a primeira dica pro pessoal. Então, por isso que eu te interrompi, para o som ficar melhor. E pode continuar. A turma tá atenta aí para ouvir suas Pois é, dicas. Cristiano. Mas eu gostaria aí da sua participação também, porque eu fiz um script aqui para a gente estar seguindo hoje, de modo que eu vou querer total interatividade sua no que tange a PNL e a Enneagrama. Então, olha só, a pessoa que está saindo hoje, né, e vai querer investir no mercado, vai querer abrir uma empresa para ela, né? O que é que essa pessoa tem que saber primeiramente sobre ela, o Cristiano? O que que essa pessoa muitas das vezes passa despercebido? A pessoa acha que é bom numa coisa, mas na verdade ela tem um perfil para outra coisa. Como é que ela descobre esse perfil dela antes dela começar a investir? Pois é. Você quer que eu responda? Exatamente. Você E que é se uma eu errar? professora de Eu vou passar Enneagrama, vergonha aqui perante o pessoal se eu errar. não vai nada. Não, Isso aí tem que ser tô surpresa. brincando. Você já me deu a cola. Você já me deu a cola na hora que eu te interrompi. Você já deu a cola, que é na questão do autoconhecimento, certo? Sim. Ai, viu? Ufa. Ah, meu Deus, que bom. Mas fala para nós aqui. Eu tô olhando, eu tô abrindo aqui o WhatsApp, agora que eu tô vendo que você mandou um script. Sim. Cara organizado é outra coisa, né, cara? Nós vamos falar de planejamento estratégico, né, Cristiano? Aí tem que ser organizado, né, cara? A estratégia sempre, né? Pois é. Ó, eu tenho hora que eu sou meio igual aquele doidinho do tiro. Doidinho do tiro é o cara que ficava dando tiro na parede, aí acertava lá na parede e ia fazer o alvo em volta. Sacou? Tá certo. Quer dizer, acerta primeiro e faz o alvo depois. As brincadeiras à parte, vamos lá. Você estava querendo que a gente começasse com o autoconhecimento, é isso? Exatamente, né? A pessoa está saindo agora, às vezes ela trabalha, por exemplo, trabalha na siderurgia, trabalha no comércio, trabalha numa indústria têxtil, né? E está saindo agora e está pegando esse dinheiro e vai querer investir, né? E como é que ela sabe o que que é o tino dela? Essa pessoa ela tem um perfil para que tipo de investimento? Como é que ela descobre isso? Certo. Então, é uma das coisas que ela realmente precisa fazer, segundo eu estou entendendo, é se conhecer, conhecer um pouco aí do seu potencial. A gente trabalha com isso através, né, da PNL, do Enneagrama, né? Tem uma ferramenta muito, aí olha só como é que eu vou devolvendo para você, né? Muito usada, né, na ADM, que é justamente, eu não sou propriamente da ADM, tá? A minha formação é mais RH,
Aliás, amanhã eu estou falando para a galera do RH, do CIPAT, do SENAC aí. Então, o que acontece? Tem a análise SWOT, que é uma ótima ferramenta, né, para as pessoas perceberem suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, né? Aí você Isso. pode deslanchar com isso aí. Tá ok. Então, Cristiano, o que acontece? Tendo em vista que você vai estar começando agora, né, um investimento num novo projeto da sua vida e vai estar juntando, de certa forma, toda a reserva que você fez, você tem que mitigar ao máximo o risco, né? Então, essa Uhum. mitigação do risco significa que você deva, antes de investir, tomar certos cuidados, né? E aí, como você é dessa área de persona, de PNL, de Enneagrama, por isso dessa minha pergunta, né? Qual que é o perfil da pessoa? Mas vamos lá. Então, a pessoa resolveu então, investir em um determinado ramo de atuação. Bom, o que é essa empresa que ela vai investir? É uma microempresa, né? É uma empresa muito enxuta, muito pequena inicialmente, ou não, ele vai fazer um aporte maior, né? E vai fazer um investimento maior na empresa, já vai contratar uma equipe maior, já vai fazer aquisição de bens e de ativos, né? Então, bom, sendo uma empresa muito enxuta, muito pequena, principalmente se for startup, a ferramenta mais utilizada hoje é o Canvas, né? E as empresas que utilizam a questão do Canvas, ela te traz assim uma visão rápida da coisa, né? Mas ao mesmo tempo que ela te dá essa visão muito rápida, ela te mostra um mapa do, olha, o que é que você está se propondo a fazer. Bom, uma vez proposto a fazer aquilo ali, aí é você ir desenrolando a questão do caminho, né? Mas se Uhum. você quer um mapeamento mais preciso, né, um mapeamento um pouco mais robusto, né, o Enéa tipo 8 falando, né, o Cristiano. Então, o que acontece? Você vai precisar de fazer um planejamento estratégico, né? E é isso que a gente veio Uhum. falar aqui hoje, aqui, não menosprezando a ferramenta do Canvas, que é uma ferramenta muito útil, muito utilizada, principalmente nas startups, nas fintechs hoje, tá? Mas, de certa forma, você vai precisar de fazer então, um planejamento mais robusto, tendo em vista o aporte que você vai querer fazer nessa sua empresa e querendo mitigar o máximo possível a questão de perdas, né? Então, o que acontece? Quando você vai fazer o planejamento estratégico numa empresa, a primeira coisa que você vai ter que entender é o seguinte, olha, o que é esse negócio? Né? Então, você vai ter que entender o conceito da empresa. Se você está começando agora, a gente até brinca aqui em Minas, né, Cristiano? Que eu não sei se tem pessoas aí de outros estados, né? Que é aquela questão na linguagem do mineirês, né? Cocosson, cotô, pocovô, né? Para a pessoa ter um norte do que ela vai fazer ali, né? E aí o que acontece? Esse diagnóstico inicial, que é entendendo a empresa, é muito rico. E esse diagnóstico é que vai, de certa forma, assim, nortear as ideias dessa pessoa sobre essa empresa. Ele vai passar, então, entendendo a empresa, o segundo passo dentro do entendimento é a questão da caracterização da empresa. Essa empresa, qual que é a característica dela, né? Qual que é a descrição das principais funções, das atividades que essa empresa vai ter que fazer, certo? Bom, Uhum. aí sim, agora que ele já sabe, então, olha, o que eu quero abrir é uma oficina mecânica. O que eu quero abrir é uma loja de roupas, né? O que eu quero abrir é uma cafeteria, né? Bom, Uhum. entendendo isso que está aí, agora vem a questão de montar, então, a estratégia do seu negócio. Então, nós já entendemos o que é empresa, vamos falar, então, agora sobre a questão da definição do negócio, né? O que se Uhum. propõe esse negócio a fazer? Qual que é o seu diferencial que você vai fazer? Eu estou vendo atrás de você aí, Cristiano, um monte de livros, né? Então, o que acontece? O cliente, quando ele entra na livraria, o que ele vai comprar lá? Pizza. Pois é, pode ser também, né? Vai que você está lá no Shopping Independência e a Saraiva está de um lado, a praça de alimentação está do outro, está no meu pavimento, é só andar um pouquinho, né? Eu Mas aí o entendi. que Você, acontece? você porque eu gosto muito de brincar, até para descontrair e fazer um pouco de conteúdo de entretenimento aqui para a turma. Mas eu entendi o que você quis dizer. Né? Então a pessoa vai na loja adequada do produto que ela quer comprar. Seria isso? Sim. O que acontece? É que ela entra na livraria
e a gente às vezes entende que é o seguinte, o cliente nunca, nem sempre ele sabe o que ele quer, né? Hoje em dia os clientes pesquisam muito na internet, já chega com o nome do livro certo, já compra pela internet, mas quando você vai no varejo que você tem uma variedade grande na sua frente ali, de opções para escolha, passou de 3 opções, a pessoa já fica meio que indecisa e pode até não comprar em função da indecisão dela. Então, muitas Certo. das vezes o cliente que entra na livraria, ele quer o quê? Cultura, ele quer entretenimento e ele quer alguma coisa de lazer. Não necessariamente vai ser através do livro, né? Por isso que muitas livrarias têm a questão aí do mix mais expandido de produtos e não só livro, né? Bom, Uhum. voltando Então, então para essa então, questão. então, veja bem, deixa eu ver se eu entendi. Então, realmente a resposta pizza não é tão incorreta, porque por que uma pessoa gostaria de comer a pizza? Não é só para matar a fome, é pelo prazer também, é pelo lazer também. Então, o que você está falando tem muito a ver, assim, não é pelo produto em si, mas é pelo valor que o produto tem, né? Igual um A livro. experiência de Para mim, consumo. exatamente, para mim, Experiência de uma consumo. experiência de consumo comprar um livro, tipo uma pizza também, algo prazeroso, algo que vai me trazer uma experiência benéfica. Então, a pessoa precisa realmente entender o valor do que ela está oferecendo, seria isso. É. Em outras palavras, em outro exemplo, aí, por exemplo, essa pessoa vai, às vezes, numa psicóloga, né? O que ela está buscando lá? Não é conversar com a psicóloga, ela está buscando que alguém possa ajudar ela a superar, talvez, o momento que ela está passando ali naquele momento ali, né? De entender-se ela mesma, né? Então, é isso que é entender o que é a definição do seu negócio, a que se propõe o seu negócio. Sim. Bom, tendo em vista isso, agora sim a gente pode criar então uma missão para essa empresa, né? O que vai ser a missão dessa empresa? Como é que essa empresa vai, de certa forma, saber que ela está no caminho daquilo que ela falou que ela se propôs a fazer? Né? E essa missão que a gente está falando aqui, ela pode ser renovada a cada 3, a cada 5 anos. Né? Se você começou agora, por exemplo, a oficina mecânica que nós citamos aqui, sua primeira missão pode ser o quê? Ser reconhecida na cidade de Juiz de Fora, nos 2 primeiros anos, né, como uma oficina modelo, como uma referência, né? Bom, passado isso, ela vai fazer a renovação dela. Não, agora eu quero ser reconhecido na Zona da Mata. Eu estou expandindo, já tenho já 2, 3, 4 filiais, então eu quero ser reconhecido agora na Zona da Mata. Continuou crescendo, vamos supor que seja aí uma dessas oficinas aí da Scania, da Mercedes, né, que tem esses grandes grupos aí com esse investimento. Ele vai querer ser reconhecido em Minas Gerais, na região sudeste, e por que não no Brasil, né, dependendo do porte dessa empresa aí. Uhum. Observa, Cristiano, a gente está falando aqui para pequenas empresas e a gente vai dando alguns exemplos de médias e grandes empresas também, porque o objetivo do negócio é crescer e expandir, correto? Sim, sim. Agora, isso que você está falando também serve muito bem para as pessoas no geral. A gente tem um Brasil hoje que caminha para vamos dizer assim, o número de autônomos crescente cada vez mais, né? Não só porque, né, estamos aí vivendo uma pandemia que pode gerar muitos desempregos e aí as pessoas vão ter que começar a empreender e se tornarem cada vez mais autônomas. Então, isso também serve para elas, né, de certa forma. Aquela questão aí, até juridicamente falando, ela pode se encaixar no MEI, por exemplo, eu sou do MEI, né, microempreendedor individual, mas, assim, muitas pessoas podem se encaixar com isso que você está falando, como, por exemplo, ter uma missão, né? Como é que seria isso para o empreendedor no geral, seja pequeno, médio, grande empresário ou o famoso autônomo, que é o nosso Então, caso, o meu caso. o Cristiano, até assisti outro dia a live de um amigo nosso, e ele falava sobre isso, né? O que, que mais vai estar atingindo as empresas agora nesse momento aí de pandemia, né? Será que seria uma crise financeira ou será que seria uma crise psicológica, né? Em função de tudo que está acontecendo, né? Sim, Então, sim. inclusive, uma das lives que a gente vai estar promovendo mais para frente tem a ver com isso. Depois eu vou passar para vocês aqui a relação das lives e as datas que nós vamos estar fazendo mais à frente. Então, Legal. Cristiano, o que acontece? Dentro disso que você falou,
Observa que a pessoa ela tem que deixar de ter aquela mentalidade de ter um emprego e de passar a ser empregável. Ela tem que começar a verificar aquilo que ela produz. Aquilo que ela produz tem que agregar valor para alguém, ou para alguma coisa, ou para algo, né? E assim ela conseguir crescer, né? Trocar essa questão aí do esforço dela por uma moeda, né? Bom, Certo. voltando aqui então para essa questão da missão que nós estávamos falando, vem a questão aí da visão, né? E aí eu já falei com você, onde que eu quero estar daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 4 anos? Bom, feito isso, aí vem aquela ferramenta que você citou, o Cristiano, que é a questão da SWOT, né? Ou matriz fofa em português, né? Forças, fraquezas, ameaças e oportunidades, ou o nome aí, como todo mundo conhece aí na língua inglesa, que é o SWOT. E a SWOT, quando a gente vai aplicar ela, você pode dividir ela em 2 etapas, né? Porque na primeira etapa, você vai olhar para dentro da empresa. Olha que legal. Antes de Sim. você começar a fazer algo para fora, né? Antes de querer mudar o mundo, mude a si mesmo, né? Então você começa a olhar para dentro da empresa, na questão dos pontos de forte e os pontos fracos que você tem. E aí, em cima disso, você vai fazer o quê? Uma análise de recursos empresariais que você tem, uma análise de capacidades empresariais que você tem, uma análise das áreas funcionais da sua empresa. Quando a gente vai falar das áreas funcionais da sua empresa, são os seus departamentos, seu setor de marketing, seu setor de operações, seu setor de finanças, seu setor de logística. Você vai falar amanhã para um desses setores, para o setor de recursos humanos, de gestão de pessoas, Sim, né? sim. Então, bom, feito isso, agora sim você está fazendo então uma análise interna da pessoa, e a gente não pode esquecer de uma coisa: como é que está o clima organizacional nessa empresa? Como é que Uhum. vai ser esse clima? Se a empresa já existe, como é que está, né? Então, como é que está o clima organizacional dessa empresa, né? As pessoas estão enganjadas ou as pessoas estão simplesmente pendurando ali um cabide de emprego, né? Então, assim, se você acorda e vai para um local infeliz, aquilo ali não é o melhor emprego para você. Tinha um amigo meu que sempre falava assim: olha, a gente tem que ter tesão com as coisas que faz. Você acorda todo dia, poxa, estou indo hoje trabalhar, vou produzir, hoje eu tenho que entregar isso, tenho que entregar aquilo outro. Você tem um checklist, tem um cronograma, né? E aí o que acontece? Isso é que te motiva, os desafios do dia a dia. É querer fazer a cada mês melhor, ter cada vez mais eficiência, né? E aí o que acontece? Isso é que faz você falar assim: puxa, cumpri minha missão, fiz bem feito, fiz a minha entrega, cada vez melhor, em menos tempo, com maior qualidade. Bom, vista essa questão da cultura, do clima organizacional da empresa, vem a segunda parte da SWOT, aonde você vai estar vendo a questão aí dos fatores externos da empresa. Quais são as ameaças e as oportunidades que o mercado, onde essa empresa está inserido, pode te oferecer. E aí, em cima disso, você vai fazer o quê? Um ambiente operacional, primeira análise que vai fazer sobre esse ambiente aonde você está inserido. Fala Ó, lá. para na primeira área aí que entrou o cara, hein? Jorge Ah lá, Felipe olha aí Miguel. quem chegou aí. Outro dia eu assisti a live dele aqui com você aqui, ó, né? Isso. Chegou com um sorrisão. O nosso mentor tá aí, ó, o Jorge Miguel, Esse cara mentor entende, ó. financeiro. Entende. Sim, sim. O colchão dele é de 3 anos. Pode ter 3 anos de pandemia que ele está tranquilo. Ei, rapaz, você não sabe da maior, tá? Fez um grande aporte recentemente no setor imobiliário também, tá? Tá comprando Hum, aí, deve estar comprando um condomínio fechado já, pela história que tá aí, tá? com certeza. Com certeza. Mas é muito bem assessorado, tá? Eu sei que ele tem aí uma contadora do lado dele ali que, ó, não deixa a peteca cair, tá? O tributário dele Hum, anda na linha. Um abraço para você, Jorge. Tudo de bom para você e para o Wendel aí, tá? grande Jorge. Bom, Cristiano. E aí, voltando aqui então à questão da análise do ambiente operacional, o que Sim. acontece? Você vai estar vendo aí a questão do modelo das 5 forças competitivas, né? Que a gente chama aí das 5 forças de Porter, né? Bom, e aí você vai estar vendo o quê? A questão da ameaça, que é o ingresso de novos competidores, porque se você tiver já com a empresa funcionando ou uma empresa entrando no mercado, isso pode acontecer de você ter novos competidores entrando no mercado, né? E a rivalidade também que existe entre os competidores. Então, por exemplo, você está montando aí uma padaria, de repente, num bairro, né? E essa padaria pode ter novos concorrentes que vão entrar lá e vão estar concorrendo entre eles. Aqui em Juiz de Fora acontece isso, né?
É aquela situação assim, a rua que mexe com equipamentos de informática. A outra lá que é a rua que mexe com venda de carros, né? Então você tem A rua Santa Rita, né? Só restaurante, cara. Rua Santa e, Rita em Juiz de Fora, cara. Cheio de já foi de restaurante. loja de sapato, né? E também de farmácia manipulável, né? De coisa de manipulável e tudo. Ali é a rua, né, cara? É mais ou menos isso aí, né? Perfeito. Ô Cristiano, a gente vai vendo como é que são a questão assim, da mudança, né? Você tinha ali o centro, talvez, aí da cidade, em algumas cidades você tem esses centros comerciais, assim, né? Onde tem muito essa questão assim, de ter focado ali. E, de repente, você vem com um novo empreendimento que muda totalmente a questão, assim, uma quebra de paradigma na cidade, né? Uhum. E, e tem mercado para todo mundo, né? Você Sim. acaba, de certa forma, assim, segregando aí o mercado, você acaba atendendo melhor um certo nicho de cliente, né? Que talvez não Uhum. estava sendo bem atendido naquele mercado onde ele estava ali, né? E os clientes vão estar sempre procurando essa questão das inovações aí. Bom, ainda dentro das forças de Porter, né, a gente falou sobre a questão da ameaça e da rivalidade, vem a questão de produtos substitutos, né? Tem empresa, Cristiano, que ela já tem um produto que é o tipo assim, o top do mercado, e ela sabe do concorrente dela. O que ela Uhum. faz? Ela mesmo cria uma segunda linha, né? Eu não vou citar aqui o nome aqui das marcas aqui, mas tem empresa na área, no ramo de chocolate, por exemplo, que fez isso. Ela cria uma segunda linha para segurar o cara lá longe dela. Né? Então, assim, ela mantém um certo produto, né, no nível de um plus de mercado diferenciado e coloca ali uma segunda linha para poder brigar com aquela empresa que está ali. Bom, depois disso, vem a questão do poder de negociação de compradores e poder de negociação de fornecedores, que é vulgarmente chamado aí o poder de barganha. Né? Se é uma empresa pequena, possivelmente a compra dela é pequena, então o poder de barganha dela com o fornecedor não é tão grande. Se é uma empresa grande, ela já compra, não é mais poucas quantidades, ela está falando aí de pallets que ela compra, né? Está falando aí Sim. talvez de caminhões, de carreta. Então o poder de barganha dela é diferente. E isso faz com que ela fique mais competitiva no mercado, visto que ela consegue diluir a questão aí de custos, né, pelas unidades e consegue negociar um preço melhor na unidade também. Isso expande a margem dela e faz ela se perpetuar por mais tempo no mercado. A Show. outra coisa que vai acontecer é a questão do desenvolvimento das estratégias competitivas, tá, o Cristiano? Porque você já fez toda a sua SWOT, então você já sabe agora então os seus pontos fracos, suas ameaças, oportunidades, né, que vai estar acontecendo e seus pontos fortes. Faz o cruzamento da SWOT, tá? Fica a dica aí para quem está assistindo aí, os amigos que são consultores aí, que estão aí participando aí, essas consultorias dessas pessoas que eu estou vendo passar aqui, são pessoas que sabem trabalhar corretamente, são pessoas que sabem fazer essa questão desse cruzamento. Nem todo mundo faz essa questão do cruzamento da SWOT, tá? Para poder estar eliminando e efetivamente fazer um trabalho mais rico. Então, os amigos que a gente está citando aí, o Cristiano, que a gente pode falar aí, que é a questão aí do Jorge, é a questão do Rogério também, que conhece muito dessa área aí, tá? É o pessoal da Rogério União Brasileira de Pasqualino. Gestão da... Daqui a pouco eu vou estar com ele numa reunião, junto aí a turma aí, a cúpula aí da Circum. Gente do mais alto quilate, tá? É uma É, pessoa que costuma pegar empresas num determinado porte, né? E leva ela a questão aí de uma abertura de mercado muito grande para ela aí. Então, o que que beleza. acontece? Feita essa questão desse cruzamento da SWOT, você vai se conhecer melhor e vai ficar os gaps de melhorias que você precisa, tá ok? Bom, conhecendo agora a questão desses gaps, você já consegue montar uma estratégia de estabilidade de sobrevivência de mercado e também vai ter que montar uma estratégia, de certa forma, para tratar esses gaps. Essa estratégia de crescimento ela pode ser, não, estou vendo o meu momento aqui de fraqueza e vou ficar estável no mercado. Ou então, não, estou vendo a atual conjuntura em que está se passando e vou fazer uma estratégia para ter um crescimento real. Quando a gente fala de Sim. crescimento real, Cristiano, é porque é o seguinte, nós temos aí é, exemplos do que está acontecendo hoje aí. Segundo o último Boletim Focus que eu tinha visto lá, o IPCA de 1,72 nesse ano, um PIB negativo de 5,95,
né, um câmbio que está na casa aí de 5,20, né, a Selic na casa de 2, o que que isso influencia no meu negócio? Então, quando você fala então, que você tem uma inflação de 1,72, de um ano, do ano 2 em relação ao ano 1, se você cresceu 1,32, você não cresceu nada. Porque esse crescimento aí é de inflação. Quando a gente está falando da questão monetária, de valores, você não cresceu nada. Uhum. Crescer, se você crescer acima de 1,72, aí é crescimento real, né? Bom, e além disso, vem essa questão do posicionamento estratégico, né? E aí você tem um crescimento intensivo, qual que vai ser a sua estratégia de penetração de mercado? Como é que vai ser o desenvolvimento do mercado que você vai fazer se for um produto novo? Qual que é o desenvolvimento desse produto? Como é que você vai colocar o posicionamento desse produto no mercado? Uma das lives que a gente vai estar fazendo é com o doutor da FGV, que fala só sobre essa questão de posicionamento, de precificação de produto no mercado, né? Ele faz uma análise 3D. Você está convidado a participar com a gente nessa data aí, tá, Cristiano? Eu vou Legal, estar te legal. mantendo essa informação aí, tá? Bom, Depois além você disso, deixa para nós aí as datas, mais no final da live. Tinha daqui uns perfeito. 25 minutos a gente está acabando a live, mas assim, só para não, Sim, só sim, para não e esquecer, eu né? já vou te passar a palavra daqui a 20 minutos, então. Então, o que Isso que aí, pode acontece? falar bastante, porque assim, a gente quer ouvir você, que é o especialista. O tema planejando o sucesso, né? Eu estou entendendo assim, que é questão de missão, visão, eu não sei se você falou também dos valores, né? Mas aí Falamos. pega também a questão da análise SWOT, e isso tudo é importante no geral, né? Pequeno, médio, grande empresário precisa fazer, quanto também o autônomo, igual eu falei, né? E isso serve para a vida, né, cara? Tipo assim, a nossa vida é uma empresa, né? Empreender, na minha concepção, é solucionar problemas. Então, assim, a vida de cada pessoa tem que ser um empreendimento no sentido de ser uma solução para outras pessoas e, enfim, né? Acho que isso É tudo que isso você está aí. falando é muito válido para todo mundo. Ó, essa questão dos valores foi lá no nosso início, quando a gente falou assim, qual que é o eneatipo dele? Porque aí o que que acontece? Aquilo que a pessoa acredita, os valores que ela carrega, né, tá muito aí configurado na questão da persona dela aí também, né? E Certo. isso dá quase outra live, né? Se você for falar a questão dos valores éticos e dos valores morais. Aí o Uhum. Cristiano, que domina esse assunto, dá uma outra live só sobre isso que está aí. Bom, Mas é terminando aqui, importante a pessoa muito estar se alinhada com isso, conhecer, né? Missão, se visão e conhecer. valores. Se conhecer, porque senão o que que acontece? Ela vai entrar num negócio que às vezes os propósitos daquilo que está ali são contrários àquilo que é do interesse dela, né? E aí como é que A fica? dona Vera aí, ó, falando isso mesmo. Ai, Grande a Vera mesmo. Cardoso é aparecendo aí, né? Então o que que acontece? Quando você tem essa questão de entendimento, né, do que você é, da sua potencialidade, fica mais fácil de você estar se expressando, fica mais fácil de você estar colocando as coisas com força total, como diz a Vera, né, no mercado de trabalho, né, no seu dia a dia. Então, Cristiano, feita essa questão do desenvolvimento do mercado de produto, né, você vê essa questão do seu crescimento integrado. O crescimento integrado ele pode ser para trás, para frente e na horizontal. Quando você fala do crescimento integrado para trás, é quando você, às vezes a empresa já existe e ela vai fazer o quê? Ela vai pegar os fornecedores dela e vai desenvolver esses fornecedores, né? Nós temos casos aí de grandes empresas que às vezes ela precisa desenvolver o fornecedor dela para que ela tenha o produto na qualidade em que ela precisa naquele momento. Tem a questão também do desenvolvimento para frente, porque às vezes o que ela vai fazer? Ela vai pegar no nível onde ela está, a próxima etapa, por exemplo, se ela é uma atacadista, a próxima etapa pode ser, de repente, uma distribuidora. Então, ela vai trabalhar a próxima etapa dela, o próximo nicho de mercado dela, treinar aquele pessoal melhor, ou fazer aquisições desse próximo nível também. Tá? A Richard, por exemplo, quando ela começou, ela desenvolveu toda essa cadeia. Né? Uma hora a gente vai estar falando aqui sobre o case da Richard, quando a gente tiver essa oportunidade aí. E a questão da integração horizontal, que é quando às vezes ela está no nicho de mercado em que ela vai começar a pegar outras coisas que não tem a ver com a situação dela, né? E o crescimento diversificado, que pode ser concêntrico, horizontal ou de conglomerado, né? O concêntrico, por exemplo, o cara que tem a marca lá que ele produz motocicleta, de repente ele vai também passar a produzir o capacete, a jaqueta, os equipamentos de EPI
que tem a ver com aquela marca que está ali. E aí ele consegue absorver um certo mercado. Pode começar a ter essa questão da diversificação horizontal, né? Que é onde ele começa a pegar outras coisas, outros nichos de mercado que tem a ver com aquele negócio dele, mas que ele não desenvolveu ainda aquele cliente. E conglomerado mesmo, que são outras coisas que não tem nada a ver com a questão dele. Sim. A definição, então, dos objetivos estratégicos, Cristiano, passando aqui para o final, se você já se conhece, já sabe os seus pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades, as ameaças, você já tem toda a mitigação de risco com você, agora é o momento de você fazer o quê? Quais são os meus objetivos estratégicos? Como é que eu vou tratar os meus pontos fracos, né? As minhas ameaças? Como é que eu vou fortalecer a questão dos meus pontos fortes? Como é que eu vou buscar essas oportunidades no mercado? Bom, isso você vai passar então por uma situação em que muitas das vezes pode ser necessário de organização e estrutura dentro da empresa. Certo. Se é uma empresa pequena, talvez você vai estar trocando pessoas de lugares. Se é uma empresa grande, você vai estar trocando diretorias, departamentos, enfim. E posteriormente, ok, você vai colocar então esse plano de ação em andamento, né? Bom, feito isso, basicamente você está com o planejamento estratégico todo ele realizado, todo ele implementado na empresa. Agora vem o segundo produto que a Cosmos também pratica, tá, Cristiano? Que é o quê? É onde entra a questão da controladoria. Como é que está o desenvolvimento desse planejamento estratégico? Está sendo atendido? Está desviando? Onde está desviando? Quanto está desviando? E assim sucessivamente. Cristiano, eu acho que eu consegui abordar de uma forma bem resumida. É um assunto aí que dá em torno aí de 2, 3 semanas na pós-graduação de aula, né? Claro. Mas a arte, né, das pessoas que entendem é essa, assim, você conseguir sintetizar isso de uma forma simples, né, para até uma criança poder entender, né, e assim, essa tríade, né, da missão, visão, valores, e essa tétrade da força, fraqueza, ameaça e oportunidade, né, formando aí, né, um número 7 de perfeição. Eu e as acho 5 forças de Porter. isso, dentro das fraquezas, você citou as 5 forças ali, né? Dentro de forças e fraquezas, você citou os cinco tipos de força que você precisa trabalhar, né? Então, Sim. assim, eu vejo que toda essa gama, né? Forma 12 elementos, olha só, falamos aí de 12 elementos. A gente, então, percebe um caminho, né, para a pessoa fazer o planejamento estratégico dela. Agora, assim, tudo isso é garantia do sucesso? Não, aí é que vem aquela questão do seguinte. Você, quando monta isso tudo, você está com uma visão buscando o quê? A gente fala a questão do oceano azul, né? E algumas literaturas até falam. Existe o oceano azul porque você está o tempo todo pensando em quê? Em expandir, em crescer. Ou seja, você não está num oceano estável. Você está sempre com uma certa turbulência na água, né? Ora mais... Aqui, ó. ora... Aí, olha eu falando aí. Eu tenho um e tenho dois, ó. Isso, isso. Então, o que que acontece? Esse que está aí, ó, que está com a beiradinha vermelha aí, isso, o primeiro que você mostrou, né? Ele mostra lá, ele fala sobre essa questão assim desse... É isso aí, ó. Você está buscando essa questão, a transição, né, do Oceano Vermelho para o Oceano Azul, que você está buscando, né? Mas tem outras literaturas que falam, essa transição ela é contínua, ela é constante, né? E aí você falou assim, olha, tudo isso que você falou é garantia? Vamos lá. Quem fez o planejamento estratégico no ano passado, né, e colocou aí a possibilidade do coronavírus surgir em 2020, né? Você não tinha, isso começou no final do ano, né? Agora, o planejamento estratégico de 2020, né, as pessoas que têm as práticas, as grandes corporações que fazem esse tipo de planejamento, aí sim, porque outubro, novembro já estava isso na China, já tinha um case, né, já estava sondando pelo mundo, então você já começa a ver como é que aquilo está afetando o mercado, já começa a imaginar. Mas a gente aqui no Brasil, em algum momento, já pensou em ninguém poder sair de casa, não poder ir na praia, não poder fazer o churrasco, não poder ir no pagode, né? A galera pensou, a galera até da cúpula, né, do Afegão Alto, como diz assim, sabia
mas assim, não quis perder o jabá do carnaval, né? Vamos falar a verdade. Segurou essa aí e depois soltou, né, logo em seguida, depois do carnaval. A gente sabe disso, a gente sabe que o negócio já estava por aqui né, já estava vindo, é o que você está falando aí. Quem tem uma visão mais ampla das coisas já sabia disso desde lá do finalzinho do ano, percebendo a coisa toda, né? Agora, você está falando, eu tenho que usar. Agora sim, eu vou satisfazer a vossa vontade, trazendo aqui o Enneagrama. Ó. Então, Ó, assim, isso que você falou, eu nem vou falar de tipo, não. Eu vou falar do Enneagrama sistêmico. Inclusive, a galera que faz mentoria comigo de Enneagrama, né? Amanhã a gente vai falar sobre Enneagrama sistêmico. Quem quiser participar, manda um direct aí para mim, que a gente tem uma vaga para você, talvez. Então, olha só, aqui o Enneagrama, ele planeja, o Enneagrama tem duas figuras, né? Que é o triângulo, 3, 6 e 9, e o Hexad, que é uma outra figura aqui dentro do círculo, que engloba o 1, o 2, o 4, o 5, o 7 e o 8. Átila, isso aqui é começo, meio e fim de todo o processo de planejamento estratégico. Olha só. isso que Agora, o você está 3. falando aí, isso que você está falando aí para as pessoas que estiverem assistindo, que não são familiarizadas com o Enneagrama, é só você tirar o triângulo que está ali, fica a imagem que ele está falando, né, de 6 Isso. pontos. 1, 2, 4, 5, 7, 8 é começo. Então, 1 e o 2 é sobre o que você vai fazer e como você vai fazer. O 4 e o 5 é o meio, dizendo a mesma coisa, né? O que eu estou fazendo e como que eu estou fazendo. Você vê que a transformação do lado direito para o lado esquerdo acontece aqui, dentro desse processo, o que é processo de planejamento estratégico. E o final, né, que é a antessala da conclusão, o 7, e a própria conclusão, o 8, é a parte final de todo o planejamento de uma pessoa dentro do Enneagrama. Agora, a pessoa pode perguntar, e o 3, o 6 e o 9? O 3, o 6 e o 9 é sobre os imprevistos que podem acontecer, chamados assim pelo Nassim Taleb como cisnes negros, né? Ou coisas que ninguém prevê. Então, isso aqui, o que você está falando, por exemplo, deveria estar em todo planejamento estratégico. Por exemplo, aquilo que eu planejo, 1, 2, 4, 5, 7, 8, mas aquilo que eu não planejo, mas sempre vem, que é o 3, o 6 e o 9. A gente sabe que depois de um começo, tem interferências de fora do seu planejamento vindo para você. Pode ser os stakeholders que você falou, a galera de outros mercados, influenciando no mercado de planejamento da pessoa. E depois que a pessoa vai desenvolvendo o produto dela, também tem aqui uma segunda interferência externa. A gente sabe disso, né? E a conclusão da coisa vai desembocar num processo de estabilização, que é o ponto 9. Isso é matemático. Né? Quem quiser saber mais sobre isso, achar que o Enneagrama é puro misticismo, não. É só pegar matemática de vórtex. Matemática de vórtex explica aí esse processo estratégico que o Enneagrama ensina e tem a ver com o seu tema aí também. Pronto, fiz o meu merchan do Enneagrama, igual você queria. Igual você Muito planejou. bacana. Então, percebe, Cristiano, que quando você junta aí as duas análises, né, quando você usa a questão aí de fazer um planejamento estratégico, a questão do Enneagrama, a gente está falando em quê? Em sempre ser proativo, né? Então, se você está proativo, ao invés de deixar as coisas acontecer, né, as coisas que vamos deixar as coisas acontecer, vamos ver o que isso vai dar. Não, mexa-se antes, né? Agarre as oportunidades, né? A gente não pode esquecer que é o seguinte, olha, se todo mundo andar na mesma velocidade, aquele que deu o primeiro passo com certeza vai chegar na frente. Então, Uhum. você precisa de buscar essa questão em vez de ficar só na zona de conforto, né? É, você mesmo tinha falado na outra live sua que é o seguinte, ó, se você coloca lá o sapo dentro da água e liga o fogo, ele tá de boa, tá tranquilo, não vai pular, ele vai ferver, a água vai ferver, ele vai cozinhar ali dentro ali, ele não sai, né? Agora, se você já coloca ele direto na água quente, ele já viu que a temperatura está em outra situação, ele já pula. Então não precisa ficar esperando isso, né? A gente vê que a gente tem vários ditos no dia a dia, várias coisas, né, que acontecem, né? E é aquela situação assim, se você se conhece e conhece o seu dia a dia, que é aquela questão, aquele pensamento lá do Sun Tzu, né?
A Uhum. possibilidade de você oferir vitórias é muito grande. Não se conhecer, não conhecer, né, o que possa vir a acontecer, você pode ganhar e pode perder, né? Agora, não se conhecer e não conhecer o que vai acontecer, a chance da derrota é muito grande, né? Traduzindo assim para o nosso bom português da vida aí. Então, eu acho que é não ficar parado, né? É correr atrás. Esse momento aí tem muitas pessoas. Eu estava ouvindo agora de tarde, preparando a nosso bate-papo aqui, o Cristiano, e estava ouvindo uma outra live, né? Onde o rapaz está falando assim: nossa, eu estava muito parado, estava para baixo, deprimido, parado no trânsito e tal, no sinal, e fiquei pensando assim: onde é que isso tudo vai parar? O que, que vai acontecer? Aí nisso, olha como é que são as coisas, né? Vem um motoqueiro cortando assim, dois, três carros, tinha um caminhão sujo na frente do cara que é assim, para perto do caminhão, e escreve assim: olha, o Senhor te ama. Então o que que acontece? Tudo, aonde você menos espera, tudo está sendo, de certa forma, conduzido para uma questão de vitória. Você não pode ficar parado. Se você sentar e cruzar os braços e acochambrar, aí a água ferve e você cozinha lá dentro. Não é isso, Cristiano? Exatamente. Isso que você Bom, falou é olha, muito legal, por exemplo. Quando você está falando do cara, olha só, você descreveu uma história fantástica, né? E o cara, ele perguntando, né, o que que eu vou fazer e tal, e onde é que isso tudo vai parar, surgiu um motoqueiro com uma frase que para ele foi uma resposta que aí então começou um processo de transformação para ele, de dentro para fora. Esse pois é. processo aqui de dentro para fora. E eu tenho certeza que algo aconteceu com ele depois que levou ele a concluir, vamos dizer Ocorre, assim, o processo que iniciou ali na ocorre que é mente o dele seguinte, de indagação. Cristiano, nem sempre a gente vai ter esse motoqueiro passando ali. Então, a gente tem que, por nós mesmos, levantar, né, e seguir o caminho, né? E não se esquecendo, né, que, como dizia um velho amigo, custo unha igual custo é igual unha, cresce sozinho, né? Então tem que estar toda hora cortando, toda hora analisando as questões, né? Eu sou suspeito de falar isso, você sabe muito bem aí que é o Enem tipo 8, tá toda hora querendo controlar tudo, ter tudo na ponta da mão, e aquilo que ele não controla, ele, opa, se eu não estou controlando, pode acontecer alguma coisa ali, eu tenho que mitigar o risco. Então é isso, me coloco à disposição aí, tá, para os amigos que estão assistindo, se alguém quiser depois mandar algum recado para a gente, quiser mandar alguma pergunta, tá, Cristiano? Vou passar aí a Beleza. questão do nosso site, tá, que é o www.cosmos Consultoria, Cosmos com K, se você depois puder colocar aí, tá, Cristiano, na tela aí para o pessoal, e falar com você o seguinte: nós vamos estar realizando aí nos próximos dias, sempre nas quintas-feiras, às 19 horas, algumas palestras, tá? Algumas lives aqui. Palestra não, lives. E acaba sendo assim, um bate-papo aí com alguns amigos que vêm dessa área de gestão, né? Das ciências de gestão, das escolas de gestão aí. E quais vão ser os próximos temas, então? Então, a gente vai estar falando sobre. Hoje foi a questão do Planejando Sucesso, né? Com Cristiano Moreira. Nós vamos estar falando sobre como reestruturar sua vida financeira com Rogério Pasqualino. Vai ser no dia 23, às 19 horas. Show, No dia show. 30/7, a Ana Paula Decnob vai estar falando com a gente sobre como ter um equilíbrio psicológico nas dificuldades. Nós vamos falar sobre burnout, tá? Ela deve estar assistindo aí. Se ela estiver assistindo aí, Ana, Ah, dá uma curtida aí. Ó. Põe assim, um pau aí. Ana, grande Ana Inclusive, o Paula. seguinte, a Vera também está assistindo aqui, não está? Ela A Vera tava, que não sei se participa, ainda ela, tá, né? então, Não sei se ela olha já. olha que tema legal. Como ter equilíbrio psicológico nas dificuldades. A Ana e a Vera não pode ficar fora dessa, não. Tem que participar lá com A a gente Vera, lá. a Vera já desconectou. O negócio da live é isso aí, a galera passa, pega um Vai pouquinho, passando, né? vai, Mas meio depois sapeando, né? ela A vai galera vai receber meio depois aí que sapo. eu citei ela. Bom, É, depois disso a gente vai estar aí com o planejamento do dia 30 e do dia 6/8, do dia 20/8, um planejamento junto ao Conselho Regional de Administração, falando com o presidente GU sobre o profissional de administração, sobre esse perfil do profissional, né? Como é que está ocorrendo aí durante essa pandemia, como é que o Conselho está andando, né, durante essa pandemia. Tem várias ações que estão acontecendo e o GU vai estar apresentando para a gente aí na nossa live lá.
E depois, no dia 20/6, vamos estar falando sobre a administração de condomínio também, com o presidente do Conselho Regional de Administração. E no dia 13/8, está marcado com o doutor Fabiano, que é esse doutor da FGV, sobre a importância da correta precificação. Ok? Beleza, só passando aqui. Que nós temos Ney, grande Ney. Ney já fez curso comigo, lá de Piquiri, terra da minha mãe lá. Olha, Ney, eu não sei falar o nome dos caras não, mas é o W. Chan Kim e o René Malborgner. Né? Mas você acha melhor pelo título do livro, A Estratégia do Oceano Azul e a transição para o Oceano Azul. Né? O Oceano Azul, só explicar na metáfora, né, Átila? Para a galera aí que ainda não pegou a ideia, é justamente aquele lugar onde você não tem concorrência. Né? O Oceano Vermelho é aquele oceano da concorrência, né? Cheio de tubarões, entre aspas, assim, mas a imagem espelhada. Então, a estratégia do Oceano Azul, tá, Ney? Mais uma vez, e a transição para a estratégia do Oceano Azul. Então, só para você entender aí que, apesar da imagem espelhada, né, o que a gente pode passar é isso aí. E aí, então, Outro livro, Cristiano, já que ele está tomando literatura aí, outro livro muito bom sobre esse assunto de estratégia é o livro do Robert Norton Kaplan, que é sobre a estratégia em ação, fala sobre Balance Scorecard. É um livro muito bom, tá? E com alta aplicabilidade em médias e grandes empresas. Legal, legal. Ô, Átila, o papo muito, muito legal. Né? O Jorge está reclamando que eu vou escrever A Estratégia do Oceano Azul. Eu não sei o nome do cara, mas você acha pelo nome facílimo aí. Mas, assim, foi muito legal o papo. Nosso papo está chegando ao fim. Vamos marcar uma live, de repente. Aí o Jorge está falando aí, o Ney está perguntando sobre o livro. De repente, até para a gente comentar um pouco sobre o livro. Né? Ok. E a própria estratégia, né, do Oceano Azul. Vamos marcar essa live aí no próximo É importante mês. que eu cite com você que essas datas que eu falei aqui, eu vou estar sempre junto aí com a participação do Rogério Pasqualino e deixo assim sempre aberto o pessoal da União Brasileira de Gestão e também para todos os nossos amigos aí do Eneagrama e do PNL que acompanham aí o Cristiano Moreira, tá, Cristiano? Então, assim, nas quinta-feira você podendo participa conosco aí, tá? Beleza, beleza. As quintas-feiras, então, será sempre as quintas-feiras, às 20 horas ou 20h30? 19 horas. 19 horas. Então, 19 anota horas. aí você que quer acompanhar aí e acompanha a Cosmos Consultoria, né, do nosso amigo Átila Moreira, parente aí de tabela. Né? Isso aí, entra no site da Cosmos Consultoria tem todas as nossas redes lá, que é o Instagram, o Facebook, o LinkedIn, o YouTube. As primeiras lives agora vai estar sendo só pelo Insta, mas em breve a gente vai estar fazendo ela também pelo YouTube ao vivo lá, tá, Cristiano? Beleza, beleza. Show de bola, show de bola. E as datas da live, o Ney também está perguntando, pedindo aí para repetir. Vai ser todas as quintas-feiras, né? Às 19 horas. 19 horas. Quinta-feira, às 19 horas. Nessa já tem? Nessa quinta agora já tem? Nessa quinta-feira agora, estamos estreando aí, eu e o Rogério Pasqualino. Show de bola. Então assista lá, 360. participe. Vocês viram, quem chegou na live agora, né? Volta lá depois, lá no meu canal, lá no meu Instagram, né? Tem lá o canal IGTV. Então você vai lá, assiste a live aqui, você que chegou agora ou chegou em algum momento da live. Vale a pena todo esse processo aqui que o Átila Moreira passou para nós, planejando o seu sucesso. Planejamento estratégico, visando aí as várias etapas que você precisa para planejar o seu futuro. Ô Átila, valeu mesmo, né? Todas as quintas-feiras você estará lá dando dicas lá no seu Instagram, né? Em breve também no YouTube. E deixa uma mensagem final para nós aí. Olha, a mensagem final que eu posso deixar para você é essa situação de seguinte: não importa na situação em que você estiver, nunca espera chegar no final do poço para você saber que você chegou no final do poço. E se você estiver no final do poço, você só tem uma opção, é subir. Então é o seguinte, onde quer que você esteja, para você poder chegar em algum ponto, a primeira ação é sua, que ele dá o primeiro passo, caminhar, né, não ficar imóvel, né? E bola para frente, vamos colocar esse Brasil para rodar.
Show de bola, show de bola. Então é isso, pessoal. A gente vai ter aí as nossas lives aí semana que vem, segunda, terça. Eu sempre faço uma live palestra também sozinho, mas eu também sempre chamo aí pessoas bacanas aí, igual o Átila. E vamos ter o nosso workshop no dia 1º de agosto, né, sobre resiliência. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aí dentro do Instagram. Então segue a gente também. E muito obrigado, viu, Átila? Fechando aqui a nossa live, 10 segundos finais. Um abraço para todo mundo aí, uma boa noite. Isso, e estamos juntos aí. Então, segue o Átila, segue a gente e até a próxima, pessoal. Obrigado a todos aí que participaram da live.